Hoje a gente recebe o Bruno Fonseca, que é chefe de redação da Agência Pública. Oi, Bruno, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá então, vamos falar desse levantamento publicado pela Pública que mostra que 81% dos focos de calor em São Paulo registrados nesta semana foram em áreas de plantação e pastagem. A gente está falando dessas queimadas, né? A maioria delas ocorreu em fazendas privadas e fez com que o estado batesse um recorde de calor em quase 30 anos. Conta mais para a gente desse levantamento, Bruno, por favor. Conto sim. A nossa investigação ela trouxe basicamente dois dados. Um é esse que você já acabou mencionando, que é baseado numa análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Como que eles fizeram? Eles olharam os dados de focos de calor, né, através dos satélites do INPE e viram que a maioria dos focos, né, 8 em cada 10, estavam em áreas de uso agropecuário, né, plantações de cana, outros cultivos e também pastagens aqui no estado de São Paulo. Eles pegaram naqueles 3 dias onde houve mais incêndios em São Paulo, né, na semana anterior. A gente também, na Pública, a gente cruzou os dados com os registros de fazendas que tem aqui no estado. E a gente viu que mais da metade dos focos também estavam em fazendas privadas, estavam registradas no sistema do governo. Então, a grande maioria dos incêndios, ela aconteceu e passou por cima de plantações e de áreas privadas de fazendas. A gente até comparou, por exemplo, com assentamentos e outras áreas públicas, e era a minoria. Na sexta-feira, por exemplo, a gente achou só 11 focos em áreas públicas como assentamentos, enquanto em áreas privadas passavam dos 200. Você vai? Pode ir, César. Perfeito, Bruno. Veja, tem não sei se o narrativa ficou complicado utilizar, né, o termo, mas tem uma história. Narrativa são palavras. Ficou complicado utilizar esse termo, Bruno. Mas existe aí uma versão da história, Vivian, sendo construída de que os incêndios não foram organizados, não existe nenhum nível de coesão na forma como esses locais, pegaram fogo. E, ao que tudo indica, Bruno, eu gostaria de ouvir, a coisa foi orquestrada. Porque existe aí toda uma questão que você tem, sei quantos focos de incêndio que surgem de forma concomitante, e isso teria que ser todo mundo jogando bituca de cigarro da estrada de uma forma paralela. Seria muita coincidência, né? Gostaria de te ouvir se você acha que, com base no que a gente tem de dado empírico, pode-se afirmar que isso caracteriza uma ação orquestrada. Uhum. Bom, pelo que a gente tem investigado e também pelo que a gente tem conversado com as autoridades, inclusive os pesquisadores, é muito difícil de afastar, né, a possibilidade de ações criminosas. Inclusive, a gente já chegou a 7 pessoas presas, né, por suspeita de envolvimento nessas queimadas. O que acontece, eu até estava conversando com o chefe da divisão do programa de queimadas do INPE, é que também tem uma conjunção de fatores que piora todo esse cenário. Ele estava me dizendo, por exemplo, que agora em agosto a gente teve um período de calor, depois teve uma onda de frio, e ele explicou, né, que isso deixa a vegetação mais sensível, principalmente se tem geadas. Aí depois vieram alguns dias de calor muito intensos. Pelos satélites, eles estavam encontrando, por exemplo, pontos no interior de São Paulo que passou dos 35 graus na máxima nos dias anteriores. Então, o que que isso explica? Isso, por si só, teria causado essas queimadas? Não. Acho que isso deixa o ambiente de uma forma muito mais propícia às queimadas perderem o controle. Ele mesmo disse, eles avaliaram pelos satélites, não houve tempestades, então não houve raios, então praticamente nula a possibilidade que as queimadas tenham começado porque teve um raio que caiu numa região seca. Mas o que acontece é que as ações humanas que podem ser criminosas no sentido intencional, né, utilizando para poder limpar alguma área de pastagem, por exemplo, ou uma tentativa de limpar lixo, né, como você mesmo tinha mencionado, elas ficam muito fácil de se perder no controle numa situação dessas. Então, é uma conjunção de ações humanas, sim, que provocaram, e as investigações precisam avançar para a gente descobrir o quão foi o tamanho desse orquestramento, né, para que isso aconteça, mais uma situação de seca muito grave, temperaturas muito acima do que se espera para essa média. Então, acho que toda essa mudança climática, ela aumenta o potencial dessas ações humanas que poderiam acontecer num outro período e que não teriam esse tamanho todo. Então, não sei se respondi, mas muito é bem, isso. aliás. Sim. Claro. Que bom. Não está afastada. A dúvida é,
Em que medida essas ações partiram de fazendeiros? Porque, por um outro lado, o próprio governo de São Paulo já divulgou que as perdas estão estimadas em mais de R$1 bilhão. Então, em certa medida, os próprios fazendeiros, grandes fazendas, foram vítimas dessas queimadas, né? A dúvida é o quanto isso pode ter partido de fazendeiros, o quanto isso pode ter partido de crime organizado, também tem essa hipótese, né? Inclusive, alguns dos presos já têm relação com o crime organizado, e o quanto isso partiu também de várias ações separadas, mas que por conta dessa situação de seca severa, o incêndio perdeu o controle e cresceu para cima, talvez, do que as próprias pessoas estavam esperando. São 3 hipóteses, as principais nesse cenário. Obrigado, Bruno. Eu acho que é importante analisar essas informações que o Bruno trouxe, são muito importantes, porque não me parece haver dúvida que há uma coordenação, né? Não é aleatório que o estado de São Paulo inteira tenha começado a pegar fogo ao mesmo tempo. Algum WhatsApp tem que ter sido trocado em algum momento. Alguém tem que ter ligado para alguém e falar, e aí, vamos? Porque coincidência não pode ser, né? Não tem nada de fenômeno natural nisso. Obviamente, o tempo seco em São Paulo ajudou muito com que, né, esse fogo se espalhasse, mas, obviamente, tem uma coordenação. Já tem muita gente presa, mas a gente quer achar quem é que coordenou, quem é que pensou esse novo dia do fogo, dessa vez em São Paulo, como a Marina Silva muito bem disse, aqui no estado de São Paulo, Vivi. 90% desses focos de incêndio começaram já comprovado pela investigação da Polícia Federal numa diferença de 1h30, né? Então, 90 minutos. Realmente fica muito claro isso. A gente vai seguir acompanhando, então. Bruno, obrigada, viu? Bom te receber aqui hoje. Parabéns pelo trabalho. E na semana que vem tem mais Entre Linhas do Poder aqui no ICL-N1. Um abraço para você. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Abraço para vocês. Querido.